Paz e graça, meus irmãos. O Senhor Jesus nos direcione, nos alegre, nos fortaleça nesta bonita manhã de inverno. Eu quero começar o nosso culto hoje com a leitura do Salmo de número 92. Eu acredito que você já está com a sua Bíblia próximo de você. Por gentileza, abra no Salmo de número 92. Antes da oração, antes dos avisos, eu queria ler a palavra de Deus. Ela direciona, ela fortalece, ela mostra o caminho, ela consola, ela exorta, ela é o recado de Deus. É a palavra de Deus para todos nós. Diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isso, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Apenas até aqui. Agora vamos orar? Vamos dizer para Ele da nossa gratidão, porque a sua misericórdia se renovam nesta manhã, aconteceram em cada coração, e nós vamos então cantar e anunciar essas misericórdias durante o dia. Vamos dizer para o Senhor da nossa gratidão, do nosso contentamento, por ser Ele quem Ele é. Vamos orar? Obrigado porque o Senhor fez esse dia. E o Senhor fez, não ontem à noite, às pressas. O Senhor não fez esse dia na semana anterior. O Senhor fez esse dia quando não havia nenhum deles. Muito obrigado. Podemos ficar tranquilos, porque nada aconteceu por acaso. O Senhor exerceu poder, o Senhor exerceu grandiosidade, o Senhor exerceu a tua bondade. Por isso, nesta manhã nós queremos cantar e contar os teus feitos. Queremos falar para os nossos amigos, filhos, parentes das tuas misericórdias. Queremos narrar a tua fidelidade, cantar louvores a ti, Altíssimo Deus, porque nós entendemos quem o Senhor é, entendemos quem nós somos. Por isso, ó Deus querido, nós nos rendemos diante do Senhor e te apresentamos esse culto agora, que ele suba para o Senhor como um perfume agradável, que o Senhor aceite o que nós vamos te apresentar, porque nós o que faremos por meio de Jesus, o teu Filho. Ele nos deu o direito do uso do seu nome. Abençoe, ó Deus, este culto aqui nas casas onde ele está acontecendo. Abençoe os corações, motive a nossa alma a servir o Senhor. Em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém, amém, amém. Queria passar para vocês agora alguns avisos. O primeiro deles, meus irmãos, em dias normais, hoje nós teríamos aqui a ceia. É o dia em que todos os oficiais estão assim, elegantemente vestidos. E eles fazem isso por conta do Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus. E entendendo que o dia da ceia é diferenciado dos outros, porque nós vamos separar aquele momento para celebrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um dia diferente,
nós nos preparamos mais para aquele dia. Nós fazemos uma análise, um exame. Não é um domingo comum. Hoje seria assim, mas por conta desta pandemia, nós estamos esperando o dia da reabertura da igreja. Nós estamos aguardando o dia do nosso ajuntamento. E eu quero então confiar e confirmar sobre os cuidados do Senhor a nossa gratidão. A minha oração nesse tempo é que estamos passando por este vale, o Senhor nos dê a graça e a sabedoria de não só não amargar, não azedar, mas transformar esse vale árido num manancial. Tenho orado por isso, que todos nós saibamos nos postar com esperança em Jesus, com esperança no Deus da esperança. Faça isso, portanto, tá bom? Eu quero também agradecer aos professores da Escola Bíblica Dominical e, junto com isso, quero convidar você a participar. Encerrando o nosso culto matutino, cerca de 25 minutos nós começaremos a Escola Dominical. E os professores são tão bem preparados, eles estudam, eles oram, eles pesquisam e eles trazem para vocês o resumo do seu trabalho, do seu estudo, aquilo que eles entenderam em oração que vai edificar o povo de Deus. Então, participe da Escola Dominical. Não deixe de se envolver e de ser por ela edificado. Deus possa nos abençoar e fortalecer. Meus irmãos, outro aviso é alusivo aos dízimos e ofertas. Conversando com a mesa, eu quero agora reconhecer a bondade de Deus e a sua misericórdia através da fidelidade dos irmãos nesse compromisso que nós assumimos com Deus de ser fiéis aos dízimos e às ofertas com o Ministério de Missões. Muito obrigado pelo seu zelo. Muito obrigado, porque percebemos que esta pandemia deste vírus não prejudicou a sua fidelidade. A nossa gratidão, o nosso reconhecimento disso. Muito obrigado. Continue fiel ao Senhor, continue fiel à palavra de Deus. Qualquer dificuldade que você tiver, por favor, nos ligue. Os telefones da igreja estão todos disponíveis para atender aos irmãos. Quer seja de noite, de manhã, você está precisando de uma palavra de oração? Liga para nós, 3921-3971. Está precisando de uma visita virtual? Faça isso. Eu queria que você ligasse aqui. A gente vai fazer isso. Eu estou aqui com a oferta de missões. Eu estou com dificuldade de ir ao banco. Nós iremos fazer isso com o maior prazer, sem dificuldade. Eu quero estimular você a fazer visitas virtuais, a se envolver uns com os outros. Faça isso. Isso é de grande importância nesse momento de isolamento, de afastamento. Não se afaste, nem se sinta afastado. Dê o primeiro passo. Liga para alguém. Liga para um amigo, um irmão. Motive o seu coração a manter aquecido a nossa comunhão. Tá bom? Último aviso. A mesa administrativa e o conselho espiritual da igreja nos liberaram para tirar 10 dias de férias. Nós oramos, nós pensamos, conversamos com os presbíteros, conversamos com a mesa e nós entendemos que, não sei se é o melhor tempo, não sabemos, mas nós entendemos que podemos tirar agora 10 dias de férias, porque daqui a pouco vai acumular em agosto, aí fica mais difícil. Então o conselho liberou, nós sentimos tanto amor do conselho, tanto amor da mesa. A Beth e eu somos agradecidos a Deus por servir ao Senhor aqui junto com vocês. Então, a partir de terça-feira, dia 7, até o dia 17, nós estaremos mais afastados. Nós vamos descansar um pouco, dormir um pouco, mas estaremos em oração pelos irmãos. O
o Deman, o Marcos Deman, vai assumir a presidência da igreja neste período. E ele vai receber o apoio de todo o conselho. Tá? Os trabalhos vão seguir dentro de toda a sua normalidade. O pastor Vinícius será o responsável pelos cultos. No próximo domingo, o pastor Barnett trará uma palavra para o nosso coração, vindo do coração de Deus para o nosso coração. O pastor Vinícius tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Os professores vão continuar e nós vamos tirar esses 10 dias de férias. Quero que os irmãos orem por isso. No dia 17, nós estaremos voltando e à noite temos uma reunião do Conselho Espiritual, de forma online, para, dentre outros assuntos, resolver sobre a abertura ou reabertura ou não ainda da igreja. Nós vamos orar, escutar aquele momento, escutar o que o Espírito tem para dizer para a sua igreja e passar para a igreja o que nós entendemos ser vontade de Deus sobre a reabertura da igreja naquele dia 17 em diante. Tá bom? Conto com as orações dos irmãos. Vamos orar? Pedir a Deus que nos abençoe. Eu quero convidar Marcos Gondim Vasconcelos. Ele é presbítero nesta igreja. Ele vai nos conduzir ao Senhor em oração. Em seguida, a sua oração, nós vamos louvar Jesus. Ele é digno de todo o louvor. Ele é grande em toda a terra. Por gentileza, meu irmão. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado por esse dia, obrigado, Deus, pelo teu constante amor sobre nós, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos revelado dias novos, tem nos feito mais próximos e assim nós queremos caminhar. Que o Senhor possa cuidar da nossa igreja, possa cuidar do nosso povo, possa cuidar, ó Deus, do nosso Brasil, possa cuidar do mundo, do planeta que Tu criaste, que o Senhor possa, ó Deus, cuidar de tudo, como sempre o Senhor o fez, que nós possamos entender claramente quais caminhos devemos tomar, que possamos, Senhor, ter a nossa mente aberta, possamos ter os nossos corações abertos, para que esse entendimento seja claro e seja constante também no meio de nós. Obrigado pelos nossos pastores, obrigado pelo pastor Vinícius, pelo pastor Waldenberg, obrigado pela sabedoria que o Senhor tem dado a eles, que o Senhor possa conduzi-los, possa conduzir agora, ó Deus, esse período de descanso para o pastor e para a dona Beth, que o Senhor possa cuidar deles, possa dar-lhes o regozijo desse renovo, que eles possam sentir isso vindo de Ti. E o Teu Santo Espírito acampe sobre nós, permaneça sobre nós, que nós, ó Deus, sintamos o Teu amor constante agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, dizer para Ele da nossa gratidão, dizer para Ele que Ele é suficiente para nós. Sim, Deus é suficiente para nós, que o Santo Espírito alcança as nossas vidas, alcança os nossos lares, não só nesse domingo, mas no começo dessa semana, nos prepare, nos faça renovados, estejamos na presença dEle. Jesus, em Tua presença, é o primeiro cântico que nós vamos cantar, e nós vamos propagar que Jesus está constantemente na nossa presença, porque nós estamos reunidos, mas para a glória dEle. Amém? Jesus, em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti.
65. Grandioso és tu.
Abençoa-nos, ó Deus, cuida de nós, cuida do nosso dia, cuida das nossas mentes, cuida do nosso querer, faça-nos presente e íntimos com o Senhor, que essa caminhada diante desse novo tempo seja uma caminhada com as Tuas mãos sobre nós, ainda que não entendamos, ainda que não percebamos, ó Deus, o Teu amor, queremos, ó Deus, que isso esteja sobre nós. Queremos, ó Deus, realmente que o Teu Santo Espírito esteja conosco, esteja nos orientando, nos capacitando e nos dando segurança. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, realmente, como orou o presbítero Marcos, é um novo tempo. Às vezes, por ser novo, nós não sabemos o que falar, o que fazer. É um começo para a terra toda. Toda a terra está na mesma situação. O que acontece aqui acontece em todos os países do mundo. A dor aqui é dor em todos os países do mundo. A esperança aqui é esperança em todos os países do mundo. Nós entendemos isso. Nós temos alguns irmãos que estão enfermos e nós podemos visitar o céu por eles. Essa semana, a nossa querida Esther Ribeiro Costa, foi internada com problemas renais. E ela está, desde esses dias, desde o início da semana, enferma. E nós queremos orar por ela. Queremos orar pela Cláudia, a bênção do Senhor sobre o Anderson, Dona Luísa Custódio, Dona Luísa Mara, Dona Maria Helena, o José Carlos Silva. Esses queridos nossos precisam que a gente visite o céu por eles e os abençoe. Outra área que nós podemos conversar com Deus é que esta pandemia, ela causou insegurança profissional em muita gente, medo. Eu posso orar por isso, eu quero clamar que Deus mude. A gente se aproxima de uma pessoa, não sabe como é que vai ser recebido. Se a pessoa quer aquela aproximação, se não quer, que tempo estranho, que coisa difícil.
A gente entra no elevador, as pessoas ficam assustadas. Você chega num compartimento em que tenha 3 pessoas, já é multidão. Que coisa difícil, meus irmãos. Que saudade do nosso ajuntamento. Saudade da igreja cheia. Saudade de ver os diáconos e presbíteros pegando cadeira para colocar ali próximo da janela, para o povo sentar. E o dirigente pedindo para que os mais jovens fiquem em pé, para que os senhores e as senhoras possam sentar. Que saudades disso. Esse tempo trouxe insegurança, trouxe medo. Esse tempo trouxe desemprego. E quantas famílias estão desempregadas? Eu quero convidar você para orar por isso, para visitar o Senhor, tanto na quarta-feira, a partir de 8 da manhã, como no sábado, a partir de 8 da manhã, nós estamos tendo 24 horas de oração. Aproveite para orar pelos enfermos, aproveite para orar pelos desempregados, aproveite para clamar ao Senhor que ponha limite no crescimento desse vírus e que a igreja não deixe nunca de ser igreja. Com pandemia, sem pandemia, que ela continue sendo igreja. Boca de Deus para as nações, luz de Deus para toda a terra. Queria orar com você nesse momento, tá bom? Senhor, nós clamamos a intervenção do Senhor em toda a terra. O Senhor mostrou para nós o pequeno tamanho que nós somos, que nós temos. O Senhor mostrou a grandiosidade do teu poder e nós nos rendemos ao Senhor, ó Pai. Nós reconhecemos o teu poder, a tua majestade, a tua glória, o teu grande amor. Nós reconhecemos isso. Reconhecemos que nada somos diante do que deveríamos ser. Nós reconhecemos a nossa pequenez. Sabemos do teu cuidado conosco, do que fez o Senhor Jesus na cruz por cada um de nós. Nós te somos gratos. Queremos apresentar ao Senhor alguns irmãos nossos, queridos nossos que estão enfermos. O Senhor conhece cada um deles. Nós dobramos diante do Senhor e pedimos o teu socorro, o teu consolo. Clamamos que a vida do Senhor Jesus aconteça na vida deles, no processo de cura, de restauração, de restabelecimento, de bênçãos. Promova a alegria, porque o Senhor é a alegria de toda a terra. Clamamos ao Senhor, Deus, por alguns irmãos nossos que estão desempregados e outros que sentem a ameaça do desemprego. Senhor querido, tem misericórdia, nos use como igreja para ajudá-los nesse momento. Nós não cruzamos os nossos braços. Queremos que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual para ver o que o Senhor vê, ouvir o que o Senhor ouve, sentir o que o Senhor sente e ser instrumento do Senhor para amenizar até que passe toda esta situação. Ponha limites, ó Deus, na expansão desse coronavírus. Faça isso e enquanto isso não acontece, ajude a igreja a ser igreja. Não deixemos de ser igreja do Senhor, povo de Deus, separados, exclusivos, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Queremos divulgar as maravilhas do Senhor. Abre o nosso coração e a nossa mente para que sejamos agentes de graça, de paz, promotores de alegria. Em nome de Jesus. E agora fala ao nosso coração, ó Pai. O que o Senhor falou ao pastor Vinícius, fala conosco. Use-o como instrumento, como o Senhor tem feito até aqui. Continue a fazer. Alimente o teu povo na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bom dia, graça e paz, meus irmãos. É um prazer novamente estar aqui com vocês e meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Romanos, como temos meditado nos domingos. Agora chegamos ao capítulo 8. Hoje pretendo expor do verso 1 até o verso 17. Romanos 8, de 1 a 17. Veja o que diz a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que for é impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que riqueza nós temos na Tua palavra. Apenas em lê-la, o nosso coração já fica alegre, Senhor. O Senhor fala conosco por meio da Tua palavra. E nesse momento, pedimos que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para compreendermos as maravilhas da Tua lei para nós, Senhor. As maravilhas da Tua palavra. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos numa caminhada, depois do capítulo 7, que termina com Paulo num grande conflito interior, pensando como pode o crente ainda lutar contra o pecado. E Paulo recorre à cruz, não tem outra saída para ele. Se não for a cruz, ele sabe que não vai vencer o pecado. Paulo sabe contra quem lutar e Paulo sabe como lutar. Essas são duas questões que nós precisamos aprender. Precisamos aprender contra quem lutar. A Bíblia mostra que nós, os crentes em Jesus, temos 3 grandes inimigos. Temos o diabo, o Satanás, as forças espirituais do mal. Nós temos o mundo, um sistema que faz oposição a Deus e contra o seu povo e a igreja também. E nós temos o nosso velho homem,
nós mesmos como os nossos inimigos. Quando nós lutamos contra estes inimigos, nós estamos lutando a luta certa, a luta que Deus quer que lutemos. Quando erramos o alvo da luta e lutamos contra, por exemplo, outra pessoa, o próximo, alguém, nós estamos errando o alvo da luta. Essa é uma maneira de errar, lutar contra o alvo que Deus não nos mandou lutar. Mas é possível errar também por lutar contra o alvo certo da maneira errada. É possível lutar contra o pecado, contra o velho homem, da maneira errada. É possível tentar vencer o pecado com as próprias forças. É possível lutar contra o pecado de um modo legalista de ser. É possível. E em Colossenses, Paulo alerta a igreja para isso. Eles estavam colocando um monte de coisas, um monte de ordens, um monte de coisas para evitar o pecado e de forma exagerada. E Paulo diz assim, tudo isso que vocês têm feito não tem valor algum contra a sensualidade. Porque eles estavam lutando da maneira errada contra a luta certa. Às vezes nós fazemos isso. E nós estamos acabando de ver o conflito de Paulo contra o seu próprio pecado. E aqui no capítulo 8, ele nos dá a maneira certa de lutar contra o pecado. Isso é importante, irmãos. A maneira correta de lutarmos contra o pecado. Imagine que você precise e você receba uma tarefa de cortar uma árvore. E aí você pega uma faca de serra, de cortar pão. Você vai lá serrando a árvore até que você talvez consiga um dia derrubá-la. Não é a ferramenta adequada para cortar uma árvore. Talvez você pegar um serrote, você tenha um pouco mais de êxito em cortar essa árvore, mas também talvez não seja a melhor ferramenta. Agora, se você pegar uma motosserra, cordas, enfim, e tiver bem aparamentado, você vai ser capaz de cortar a árvore. É preciso utilizar o instrumento correto para tarefas específicas. Na luta contra o pecado, nós precisamos saber lutar com os instrumentos que Deus nos dá. E o capítulo 8 de Romanos mostra isso para nós. Olha como ele começa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Essa é a primeira ferramenta. Nós, quando lutamos contra o pecado, uma vez que já estamos em Cristo Jesus, nós já lutamos contra o pecado, sabendo que o pecado não vai resultar em morte mais para nós. Sabendo que não existe mais condenação do pecado sobre nós. Porque a condenação que o pecado produzia em nossas vidas foi levada, foi posta em Cristo Jesus na cruz. E ele morre na cruz para pagar pela nossa culpa. Por isso, nenhuma condenação há. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando é: lute contra o pecado, sabendo que a condenação do pecado não será posta mais sobre você. Olha que mensagem maravilhosa, meus irmãos. Uma coisa é lutar contra o pecado, sabendo que a qualquer momento ele vai te matar. Sabendo que a qualquer momento ele vai te destruir. Sabendo que a condenação do pecado virá sobre você. Outra coisa completamente diferente é lutar contra o pecado, sabendo que toda a condenação foi colocada sobre Cristo. Que mensagem maravilhosa, irmãos. Isso muda a nossa vida. Muda a perspectiva de enfrentarmos o pecado. Então, para enfrentarmos o pecado, precisamos olhar para o que Cristo fez na cruz. Esse é o primeiro passo para vencer o pecado. Olha o que diz o verso 2 e o verso 3. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. O que Paulo está dizendo aqui é que em Cristo há um novo tipo de relacionamento com a lei de Deus. Antes de Cristo, a lei de Deus produzia morte e condenação em nós. Agora em Cristo,
A lei de Deus produz vida. Mudou o nosso status. O nosso status foi mudado de antes pessoas que estavam em inimizade contra Deus. Agora nós estamos em paz com Deus. E isso produz um novo relacionamento com Deus. Olha o verso 3. Porque o que foi impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a lei de Deus é boa. Se você obedecê-la, você viverá. O problema é, nós não conseguimos obedecer à lei. Sempre vamos falhar em algum ponto da lei. E como diz J.I. Packer, não há pecados pequenos contra um Deus grande. E quando nós falhamos em um só ponto da lei, é como se tivéssemos quebrado toda a lei. E a condenação e a morte em resultado do pecado vem sobre nós. Por isso a lei não consegue gerar salvação. É por isso que a salvação não é pela obediência à lei. Mas o que era impossível à lei, ou seja, nos conduzir à salvação, nos conduzir a Deus, Deus fez enviando o seu Filho. E em João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai se não for por mim. Porque a lei não conseguia fazer isso. A nossa obediência não consegue nos levar até Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque por vezes, ainda hoje, pensamos que a nossa obediência vai nos levar a Deus. Então nós colocamos coisas na nossa mente da seguinte forma: eu pequei contra o Senhor hoje, então eu preciso fazer algo para recompensar a Deus, para que eu possa ser aceito por Ele de novo. Então eu pequei, então vou fazer um jejum, eu vou ficar 24 horas em oração, eu vou até a igreja essa semana, todos os dias, essa semana eu vou participar de todos os cultos, eu vou fazer alguma coisa, porque eu preciso ser aceito por Deus de novo. Não é assim que o crente se relaciona com Deus, porque o caminho já foi aberto por Cristo, irmãos. E no Evangelho nós temos livre acesso ao trono da graça. O que nós precisamos fazer? Confessar o nosso pecado ao Senhor. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque o que era impossível à lei, Deus fez em Cristo Jesus. É assim que nós lutamos contra o pecado. Não pelas nossas próprias forças, mas pelas forças de Cristo. Cristo fez algo maravilhoso, irmãos. A obediência dele foi aplicada sobre nós, foi dada a nós. E a nossa desobediência foi dada para ele. Olha que injustiça! Que coisa injusta! Imagine você num jogo, você está jogando boliche com alguém e você diz assim: olha, se eu errar, você perde. E se você acertar, eu ganho. Veja que coisa injusta. Você joga e erra. E ele perde. Ele joga, acerta e você ganha. Que coisa injusta. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios que a mensagem do Evangelho é loucura para os que se perdem. Porque não tem sentido nenhum. Mas o Evangelho é poder de Deus para aquele que crê. É sabedoria de Deus para aquele que crê, que em Cristo nós somos aceitos por Deus. Aleluia, por conta disso, por conta do Evangelho. Na luta contra o pecado, irmãos, precisamos ter uma clareza, um entendimento correto a respeito do Evangelho, a respeito de como podemos nos relacionar com Deus. E a única forma de nos relacionarmos com Deus é por meio de Jesus. Essa é a grande diferença entre o Evangelho e a falsa religião, irmãos. A religião diz o que eu devo fazer para me relacionar com Deus, o que eu tenho que fazer para ser salvo. O Evangelho mostra o que Deus fez para que nós tivéssemos acesso a Ele. Essa é a diferença. Certa vez eu estava pregando o Evangelho a um homem e eu perguntei para ele: você sabe qual a diferença entre a religião e o Evangelho? Ele disse:
Não. E eu expliquei exatamente isso. Na religião, o homem tem que fazer alguma coisa. O homem tem que produzir um sacrifício. O homem tem que produzir algo para ser aceito por Deus. No Evangelho, Deus produz algo para que nós tenhamos acesso a Ele. É diferente. É diferente. Louvado seja o Senhor pelo Evangelho. Na luta contra o pecado, precisamos olhar para o que Cristo fez. Agora, observe o verso 4. Cristo fez isso, se tornou homem, semelhança de carne pecaminosa, embora ele nunca tenha pecado. E Deus, então, condenou o pecado em Cristo Jesus. Agora o verso 4. Para que o preceito da lei se cumprisse em nós, a fim de que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, agora nós temos uma mensagem poderosíssima. Cristo morre na cruz e nos faz aceitos a Deus, nos abre o caminho até Deus, mas Ele também transforma a nossa vida. Essa é uma mensagem que nós precisamos urgente, irmãos. Cristo nos aceita como nós somos, mas Ele não nos deixa como nós estamos. Ele gera mudanças, Ele gera transformação. Essa é a novidade que o Evangelho produz. Esse é o resultado do Evangelho. Nós vivemos uma cultura, infelizmente, em que pessoas se tornaram crentes nominais. O que é o crente nominal? É o crente não praticante. É alguém que algum dia, em algum momento da vida, teve algum contato e levantou a mão em um apelo, ou ouviu uma história quando era criança, frequentou a igreja em algum momento, e essa pessoa acha que está tudo bem com Deus, e ela, quando responde o questionário do IBGE, do censo, ela responde: eu sou evangélico. Mas ela não tem comunhão com Deus. Ela não tem comunhão com o povo de Deus. Ela não tem nenhum sinal de vida espiritual nela. Mas ela acha que é crente. Ela acha que se morrer hoje, estará no céu com Deus. Veja que falsa esperança. Ela continua vivendo do mesmo jeito. Não houve nenhuma mudança na vida dela, não houve transformação, não há nenhum sinal de vida espiritual. Mas ela acha que está em paz com Deus. Quando o texto diz que o resultado da obra de Cristo é obediência à lei do Senhor. É vida espiritual no Espírito. Veja, é viver no Espírito. Porque o Espírito Santo passa a habitar aquele que pertence a Cristo. Por isso é impossível o crente viver do mesmo jeito que vivia antes. Porque o próprio Deus Santo habita em nós. É totalmente diferente. Olha só o que ele diz no verso 5, acompanha aí na sua Bíblia. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. A carne aqui é esse velho homem, o pecado que habita em nós. E ele diz: mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Há dois caminhos, irmãos. Um completamente diferente do outro. O caminho da carne produz pecado, produz morte, produz desobediência a Deus. Agora o caminho do Espírito produz vida, produz obediência a Deus. Essa é o resultado do Evangelho. Olha o que ele diz. Por isso, verso 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Ele diz, a inclinação de alguém que não está em Cristo, a tendência, o caminho natural de alguém que não pertence a Cristo, é o pecado, é a desobediência à lei de Deus, é a rebeldia, é a rebelião contra Deus. Esse é o caminho que nós estávamos antes de Cristo. Mas em Cristo, não, irmãos. Olha só a diferença. Ele vai dizer,
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. Ou seja, agora nós estamos inclinados para Deus. Essa é a grande diferença. Irmãos, a conversão é um processo de mudança de direção radical, completa. Nós estávamos indo para um caminho, para o caminho da carne, o caminho direcionado pelo nosso pecado, o caminho de inimizade contra Deus, um caminho de rebelião contra Deus, indo direto para a condenação. Mas Deus nos resgata em Cristo Jesus e o nosso caminho é transformado, nós mudamos de direção. É isso que acontece. Todo aquele que tem o Espírito de Deus passa por isso. É por isso que o crente nominal corre um grande perigo, porque ele não passou por essa mudança e ele acha que passou. Muitos estão enganados. E no dia do Senhor Jesus, eles serão postos de lado e o Senhor vai dizer: não vos conheço. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho que nos recebe como nós somos, pecadores, imundos, mas pregarmos o Evangelho que muda, o Evangelho que transforma e que diz que nós não podemos continuar como estamos, como somos. Nós precisamos de vida espiritual. Por isso Cristo veio. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Por isso, irmãos, o resultado do Evangelho é viver no Espírito. Como nós estamos vendo, viver no Espírito nada tem a ver com ter experiências místicas, experiências emocionais, sensoriais, coisas desse tipo. Viver no Espírito tem a ver com viver em obediência a Deus. Vai para Gálatas capítulo 5. Olha o que a palavra de Deus nos instrui nesse texto. Gálatas 5, a partir do verso 19, ele vai dizer como é que é o fruto da carne e depois qual é o fruto do Espírito. Olha o fruto da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já vos falei, como já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja a distinção, a diferença que há. Faça um exercício de reflexão. Coloque uma folha e escreva obras da carne, obras do Espírito, fruto do Espírito e o fruto da carne. Coloque um por um e marque lá. Marque e veja se na tua vida você tem experimentado as obras da carne ou o fruto do Espírito. E veja se de fato você tem o Espírito. Porque, olha só, aqui diz que aquele que tem o Espírito se inclina para Deus. E aquele que não tem o Espírito não se inclina para Deus, se inclina para as obras da carne, não tem nenhuma vida espiritual. Por isso, irmãos, para lutar contra o pecado, é preciso ter o Espírito Santo. É impossível lutar contra o pecado sem o Espírito Santo. Então, na luta contra o pecado, além de ter plena convicção, clareza e olhar para o que Cristo fez na cruz, nós precisamos do Espírito Santo trabalhando em nós. É assim que nós vencemos o pecado. Agora, olha que promessa maravilhosa no verso 11. Se habita em vós o Espírito
daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Que promessa maravilhosa! Esse versículo pode ser entendido de duas formas. Uma forma é olhar para esse texto no presente. De fato, o Espírito Santo já está produzindo vida espiritual, já está vivificando a nossa vida. Mas esse texto aponta também para o futuro. E diz que, do mesmo modo que Deus ressuscitou a Jesus Cristo e deu a Ele um corpo glorificado, Ele também nos dará um corpo glorificado. Isso é, um corpo sem a presença do pecado, sem a presença do mal. Isso é o que nos aguarda quando o Senhor Jesus voltar. Vivermos sem a presença do pecado. Essa é a promessa de Deus para nós. Veja, então, na luta contra o pecado, precisamos do Espírito. Sem Ele, não venceremos o pecado. Agora, depois de olhar para o que Cristo fez, depois de olhar para o que o Espírito faz em você, aí Paulo diz, a partir do verso 12, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ou seja, nós não precisamos viver mais segundo a carne. Nós fomos libertados disso. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Agora Paulo está dizendo, depois de olhar para Cristo, depois de ver o que o Espírito Santo faz em você, ele diz, mortifique o pecado que está em você. Veja, não é faça isso, faça aquilo, olha, faça isso. Quando nós observamos os imperativos bíblicos, sem os indicativos, sem as promessas, esse imperativo vai nos matar, meus irmãos. Vai nos matar. Agora, quando nós olhamos os imperativos, depois de termos visto as promessas, esses imperativos podem ser cumpridos. Podem produzir vida. O que Paulo está dizendo aqui é, depois de olhar para Cristo, depois de ver que o Espírito habita em vocês, e está direcionando vocês a obedecerem à lei de Deus, agora sim, mortifiquem o pecado. Porque se vocês mortificarem o pecado, certamente viverão uma vida em abundância. Mas se não mortificar o pecado, vão viver uma vida de morte. De morte. Quantas vezes nós crentes, vivemos ainda uma vida de morte. Morte espiritual, com o fruto do pecado em nós. Quantas vezes os nossos relacionamentos desfrutam das obras da carne? Brigas, iras, ciúmes, coisas terríveis. Quantas vezes nós vivemos assim? Mas há uma solução. É possível mortificar o pecado. Olha que esperança. Não há pecado em nós que não possa ser transformado em Cristo Jesus. Não há pecado em nós, não há área na nossa vida, meus irmãos, que o poder do Evangelho não possa mudar. Sabe quando o cônjuge diz para o outro assim, você nunca vai mudar? De fato, se for pelo poder da carne, é impossível mudar. Agora, se for pelo poder do Espírito, é possível mudar. É possível o teu casamento ser restaurado no poder do Espírito. É possível o teu relacionamento com o teu filho ser restaurado, ser transformado no poder do Espírito. É possível você ser transformado no poder do Espírito. Porque Cristo já morreu na cruz. Porque o Espírito Santo habita em você. Então você pode mortificar o pecado.
porque você é guiado pelo Espírito de Deus. Olha o verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É por isso que você pode vencer o pecado, porque você é guiado pelo Espírito, você não é mais guiado pela carne. Essa é a diferença. Olha só outra questão muito interessante. Vocês receberam o Espírito agora de filhos, e não o espírito de escravidão. Vocês têm um Pai. E vocês podem chamar esse Pai Celeste de Abba Pai. Abba Pai significa dizer que você tem uma relação íntima com Deus. Jesus traz essa expressão para nós. Deus não é um Deus distante. Deus não é alguém que está lá longe. Deus é o Abba Pai, alguém que está perto, alguém que tem relacionamento com você. Por isso você pode vivificar, você pode mortificar o pecado e ter uma vida de vitória sobre o pecado. E também você se tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, como o verso 17 vai dizer. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É assim que nós lutamos contra o pecado. Olhando para o que Cristo fez, olhando para o que o Espírito está fazendo e crendo na promessa de que somos filhos de Deus. Certa vez eu estava aconselhando um homem com um problema de dependência química. E ele tinha altos e baixos, ia e voltava, um tempo bem, um tempo mal. E eu falei para ele, você é um filho de Deus? Você pertence a Deus? E ele, aquela frase tocou a vida daquele homem. Porque ele estava lutando contra o pecado, contra o vício, contra isso tudo que ele vivia, com as próprias forças. Mas no momento que ele entendeu que ele era filho de Deus, a luta contra a dependência mudou o foco. Se você é filho de Deus, você pertence a Ele. Se você é filho de Deus, você está em Cristo Jesus. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo habita em você. É por isso que você pode vencer o pecado. Paulo descobriu isso e deseja que nós também saibamos isso. Como você tem lutado contra o pecado? Você tem lutado com as suas próprias forças? Quais são as ferramentas que você tem usado contra o seu próprio pecado? Ou você tem usado as ferramentas que a palavra de Deus nos dá? A obra de Cristo na cruz, o Espírito Santo atuando em você, as promessas de que você é filho, de que você é um herdeiro de Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você tem usado as ferramentas corretas? Você tem lutado contra o pecado? Meu desejo para você e o desafio para mim e para você é lutarmos contra o pecado com as ferramentas corretas e vencermos o pecado que ainda existe em nós e que tanto sofrimento e dor causa em nós e naqueles que nós amamos. Mas em Cristo, nenhuma condenação há. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, que o Senhor nos ajude a lutar contra o pecado, Deus, com as armas corretas, no Espírito, Senhor, para vencermos, para termos uma vida de vitória contra o pecado e sermos dia a dia transformados à imagem de Cristo. É a minha oração por mim e por todos os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.
derrubar essa árvore com a ferramenta certa? Nós temos a ferramenta à nossa disposição. Deus possa nos abençoar e nos fortalecer. Obrigado por sua presença. Logo em seguida teremos a escola dominical. Palavras abençoadas, enriquecedoras para a nossa vida. Deus possa te abençoar e te fortalecer, sustentar a tua casa e proteger os teus filhos do que é mal. O Senhor te abençoe e te faça crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que esta palavra seja instrumento para a tua vida, alimento para a tua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor, em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.